aí pessoal, tudo bem? Eu sou Juliana Tesser e faço o GP às 10 desta noite. Bom, o assunto de hoje é a KTM, que conseguiu no Grande Prêmio da França do fim de semana o 6º lugar com o Pol Espargaró. Apesar do Pol já ter um pódio com a KTM na MotoGP, no 3º lugar em Valência no fim do ano passado, esse foi o resultado mais expressivo da montadora austríaca por uma razão muito simples. Foi a prova em que ele terminou mais próximo do vencedor. E numa corrida que aconteceu em condições absolutamente normais, né? Não teve quedas entre os ponteiros, a pista estava seca, não teve nada de anormal acontecendo por ali. Então foi efetivamente Pol Espargaró e RC16 que fizeram o trabalho ali, né, para conquistar esse resultado. Foi a prova onde ele chegou mais perto do vencedor, exatamente 5 segundos, 935 milésimos atrás do Marc Marques, que teve uma corrida tranquila, fácil, digamos assim. Foi uma coisa bem, se livrou do Miller, disparou na frente, ninguém achou mais. Mas a corrida do Pol Espargaró foi uma baita corrida. Ele mesmo classificou como impressionante, disse que está mega orgulhoso do trabalho feito pela KTM, né? São só 2 anos e meio de MotoGP. Eu acho que a gente sempre esperou que a KTM fosse se desenvolver, que a KTM fosse avançar, até porque a gente conhece o histórico da montadora, né? Ela é super dominante no Dakar, tem uma ótima performance no motocross, por onde passa é bem sucedida. Então era difícil imaginar que isso não fosse acontecer também na MotoGP. E a gente tem que exaltar também o Pol Espargaró, né? Se a gente olhar todas as corridas da KTM, desde que eles entraram no MotoGP, a maioria das vezes foi o Pol Espargaró que colocou a moto mais pra frente, né? Os melhores resultados da KTM vieram sempre com ele. Algumas vezes com o Mika Kallio, algumas poucas vezes com o Bradley Smith e até agora nenhuma vez com o Johan Zarco. O Johan tá numa situação complicada, né? Ele andou reclamando um pouco da moto, incomodou o chefão da KTM, que não economizou nas críticas. Não foi também um bom fim de semana para ele, especialmente porque, enquanto o Pol recebeu a bandeirada 5 segundos atrás do vencedor, o Zarco recebeu 33 segundos atrás do vencedor. Então foi uma performance bastante diferente, mas a gente tem que lembrar aí, de novo, que é o Pol Espargaró efetivamente que está fazendo a diferença, né? O empenho que ele colocou nisso, a forma como ele está guiando, a forma como ele conseguiu se adaptar para guiar essa moto, sempre no limite. Ele mesmo comentou que ele fez a corrida o tempo inteiro no limite, e que algumas vezes ele esteve perto mesmo de cair, mas que ele entendeu que a moto permitia que ele corresse dessa forma, ele estava em condições para correr dessa forma. Arriscou, ele chegou a comentar, o Danilo Petrucci já tinha dito ontem que tinha tido um toque com ele mesmo comentou que foi um toque, mas que foi o único jeito que o Petrucci teve de passá-lo, porque ele estava mesmo defendendo a posição. Depois ele chegou a estar pressionado pelo Franco Morbidelli, conseguiu segurar também, então foi um resultado super expressivo, né? Se a gente comparar aí o que aconteceu ao longo desses 3 anos de KTM no Mundial, a gente vê que essa diferença entre a melhor KTM e o ponteiro vem sempre caindo, né? Fiz as contas agora há pouco, se a gente calcular a média, o atraso, né, em relação ao melhor resultado da KTM e ao vencedor da corrida, em 2017 eles terminavam a corrida cerca de 38, quase 39 segundos atrás do vencedor. Essa diferença no ano passado caiu para 26 segundos, né, 26,1. E aí nesse ano, depois de 5 corridas, essa diferença está em 18 segundos. Então tem sido uma evolução constante da KTM. É claro que, né, todo mundo está esperando ver uma quinta fábrica, no caso, para brigar entre os ponteiros de maneira mais efetiva, para tentar desafiar pela vitória e tudo mais. Mas de qualquer forma, é uma evolução muito grande para um projeto que é ainda muito novo, né? São só 2 anos e pouquinho, 2 anos e 5 meses que eles efetivamente estão ali participando, correndo, competindo. Então tem sido um processo. Se a gente comparar com a Aprilia, por exemplo, a Aprilia não tem pódio ainda, a Aprilia é sempre com o Alex Espargaró, né, o irmão, que tem tido os melhores resultados e tudo mais, mas não tem sido uma coisa tão impressionante. Acho que a KTM faz jus ao nome, ao histórico da marca nessa caminhada pela MotoGP, porque não tem decepcionado, muito pelo contrário. Tem costumado a fazer corridas boas, né? No fim de semana o Pol já tinha andado mais na frente nos treinos, foi direto pro Q2, não conseguiu participar da sessão, né? Ele levou um tombo e tudo mais, não fez nem tempo no Q2, largou em 12º e terminou em 6º, de novo quase 6 segundos ali atrás do Marc Marques. Então é sim uma performance impressionante e de muito mais valor do que aquele pódio em Valência, porque aquela corrida em Valência foi muito mais tumultuada, tiveram algumas circunstâncias e tudo mais que acabaram levando ele pro 3º lugar do pódio. De qualquer forma, foi uma festona, né? Ele foi recebido com festa pela KTM. É uma marca que, como eu já falei outras vezes, se beneficia das concessões da MotoGP, que pessoalmente eu acredito que é uma coisa super inteligente, porque permite, né, que as fábricas corram atrás do prejuízo e tudo mais. A KTM tem essas concessões, tem feito bom uso delas. O Espargaró correu nesse fim de semana com algumas novidades que tinham sido testadas pela marca austríaca em Jerez, né, numa atividade privada. Eles trabalharam no motor, introduziram um braço oscilante de carbono, que foi uma coisa que ele usou na corrida. Então tudo isso tem ajudado nesse desenvolvimento, né? Agora a gente está na expectativa
pela contribuição do Dani Pedrosa. Pedrosa foi contratado, né, depois que ele se aposentou da MotoGP pela Honda, ele foi contratado pela KTM pro posto de piloto de testes, e aí ele mal conseguiu treinar porque ele teve uma fratura de clavícula, que foi por esforço, estresse, né, não foi um acidente nem nada, é meio que uma consequência das fraturas que ele teve anteriormente. E aí ele tinha testado a moto, não tinha sido um teste mesmo, ele tinha feito uma prova da moto, não conseguiu contribuir efetivamente ainda. Já voltou a andar na RC16, né? Ele fez mais uma checagem da forma física dele para começar efetivamente os testes a partir do mês que vem. Mas o próprio Pol Espargaró já falou, né, que o Pedrosa chegou interessado em contribuir e tudo mais, e que ele traz uma experiência da Honda, uma bagagem da Honda, não só em termos de como é a RCV, né, mas também de como a Honda faz as coisas. É uma contribuição em vários segmentos. E o Pol destacou isso, né, que ele tem contribuído com a fábrica, com os engenheiros e tudo mais, tanto na parte organizacional, efetivamente na forma de fazer as coisas, né, digamos assim. Então a gente espera que o Pedrosa seja mais um a ajudar nesse desenvolvimento. E é claro que a gente precisa destacar que a KTM hoje tem o dobro de motos que ela tinha no grid, né? Agora com a parceria com a Tech 3, são 4 motos ao invés das 2 dos 2 primeiros anos. Por enquanto, a Ciarin e o Johan Zarco estão sendo as decepções, né? O Ciarin não foi o último nesse fim de semana, circunstancial também, né? Acabou de não ser, ele pontuou esse fim de semana, mas ele vinha sendo o último em todas as corridas, em todas as etapas, em todos os treinos. Não tá sendo um bom desempenho. O Hervé Poncharal, que é o chefe da Tech 3, já admitiu que não tá feliz, que não tá satisfeito, que não consegue entender o que acontece com ele. E o Johan Zarco também não tá numa situação legal, ele chegou em Le Mans tendo que responder às críticas do chefão da KTM, né? Ele tinha feito um ataque à RC16, tinha dito que a moto era bem ruim, não foi essa palavra que ele usou, mas acho que vocês entenderam o que ele disse. E aí o chefe da KTM respondeu, não ficou um climão muito maneiro, mas ele disse nesse fim de semana que ele entendeu o que aconteceu, né, que ele falou de cabeça quente, era normal que o chefe respondesse, até porque é o dinheiro do cara que tá nisso, então era normal que ele respondesse, mas a performance do Zarco ainda vem deixando a desejar. Miguel Oliveira tem feito um bom trabalho na estreia dele na KTM, na estreia dele na MotoGP, tanto que já teve o contrato renovado pela KTM, mas ainda assim, Pol Espargaró é o grande capitão desse time, né? O cara que tem conduzido tudo aí pra frente. É legal, inclusive, que esteja acontecendo de os resultados quando são efetivamente conquistados, ou quando são mais pelo acaso, né? Como foi em Valência. Claro, ele tem os méritos dele, obviamente, mas foi uma corrida com algumas circunstâncias, né? Que contribuíram para que ele conseguisse esse pódio. Dessa vez não, efetivamente foi mais ele mesmo, pelo que ele fez na corrida e não por coisas que aconteceram ao acaso. Mas, de novo, é bacana que tenha sido ele a ter esse mérito, né? Acho que a festa da KTM ontem é um reflexo de como isso foi, de como o trabalho dele tem sido bem recebido e de como a marca comemora cada pequeno passinho, né? Não ganhou corrida, não conquistou outro pódio, mas evoluiu a passos largos e evoluiu de uma maneira gritante nesse fim de semana. Vamos ver como é que vai ser em Mugello, né? O próprio Pol disse que Le Mans, as características da pista e tudo mais beneficiaram a RC16. Vamos ver como é que fica agora na Itália, que é a próxima etapa. Pelo que a gente viu até agora, não tem ninguém efetivamente em condição de desafiar o Marc Marquez, mas a gente espera que a galera enfim acorde e comece a fazer frente para entregar pra gente aquele campeonato que foi prometido lá no começo do ano, disputado e de corridas emocionantes. E quem sabe a KTM bota uma pimentinha nisso aí, né? Bom, por hoje é isso, a gente se vê numa próxima. Valeu! Seguro Auto Use eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. E do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro tipo você.